Os irmãos podem se assentar, por favor. Momento tão importante, imprescindível até, porque a Igreja de Jesus não se reúne, aliás, ela não consegue se reunir sem compartilhar a palavra do seu Deus, sem compartilhar a revelação que vem do Todo-Poderoso, este que nos agraciou com uma salvação, este que nos buscou onde estávamos sem chance nenhuma de sequer olhar para Ele. Ele nos resgatou, Ele nos trouxe de um lago de perdição, de uma lama, que nós não poderíamos sair, tipo areia movediça, e nos trouxe para um lugar firme, e Ele fez isto. Então nós devemos a Deus a nossa vida. Se nós temos a esperança viva, é diferente de esperança para esperança viva. Esperança é aquela que quem sabe, mas esperança viva é aquela que com certeza, daqui a pouco, nós estaremos com Deus, eternidade adentro, toda a eternidade. Esse nosso Deus nos resgatou, nos trouxe para perto dEle. Não tem como nós não compartilharmos isso, não tem como nós não nos alegrarmos com isto. O Senhor nos trouxe para perto de si, e Ele fez isso através dEle mesmo, na forma humana, pois Jesus, sendo Emanuel, o Deus conosco, apresentou-se na cruz, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. Eu sei que isso todos nós sabemos, mas isso precisa ficar na nossa mente todo o tempo, não no nosso subconsciente, mas no nosso consciente, pulsando como pulsa o nosso coração, que envia sangue, não é? Envia alimento, para todo o nosso corpo. Também essa realidade fique pulsando na nossa mente e no nosso coração, todo o tempo, porque esse é o alimento físico, é o alimento espiritual, então nós nos reunimos, como todas as quartas-feiras, de forma remota, todos os domingos, de forma presencial, tanto manhã quanto à noite, para compartilhar dessa palavra santa, dessa palavra bendita, que é lâmpada para os nossos pés, e é luz para nos guiar. Eu quero continuar aquele assunto que estávamos até domingo retrasado, porque domingo passado nós trouxemos uma mensagem alusiva a missões, mas eu quero continuar falando com você sobre essa realidade dupla que vivemos uma delas, não vemos a outra. São os dois mundos, o mundo que vemos com os nossos olhos, o mundo que percebemos com os nossos sentidos, mas aquele que nós não vemos. Sentimos a influência dele, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, sem perceber o que significa, ou o que é, sentimos algumas coisas diferentes. Isso tem a ver com esse mundo espiritual. Então nós temos falado aí sobre esses dois mundos, aquele que nós não vemos, muito maior, muito mais grave, aquele que não vemos como mais horripilante, como mais nervoso, porque se relaciona conosco no sentido de nos manter cativos, sendo que nós já fomos tirados da sua influência direta, mas ainda recebemos influência dele. Então existe uma luta de dois arqui-inimigos um do outro, Deus e Satanás, e nós aqui no meio, Deus garantindo essa chamada, garantindo essa reconciliação, e do outro lado impedindo isso, e nós sofremos muito dessas consequências. Nós temos falado bastante sobre isso.
Com relação a esses 2 andares, nós já vimos de maneira muito significativa que nessa luta entre o bem e o mal, a soberania de Deus reina, a soberania de Deus impera, e isso para nos deixar tranquilos. Vivemos uma luta, é bem verdade, mas é uma luta que já foi ganha. Por nós, não, pela cruz, foi ganha pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano, é Ele quem manda. Soberano é aquele que tem a soberania sobre todas as coisas, é aquele que tem a proeminência sobre todas as coisas. Vimos também que as Escrituras Sagradas, ela é toda suficiente para nos dar aquilo que precisamos saber, aquilo que podemos saber, diante de tantas outras coisas que nós sabemos. E nós vimos isso a partir daquele texto que todos nós conhecemos bem, de Deuteronômio capítulo 29, que as coisas ocultas são de prerrogativa do nosso Deus, mas as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, é nossa responsabilidade. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre essa relação do ser humano com esse mundo espiritual. Esse foi um dos títulos que eu coloquei aqui. Como poderia ser o ser humano e a influência dessas várias dimensões? Nós vivemos várias dimensões. Nós vivemos a dimensão do visível e a dimensão do invisível. Mesmo a dimensão do visível, muita coisa foge da nossa concepção, foge do nosso entendimento, como por exemplo, como vivem outras culturas, que não são da nossa cultura, nós nem imaginamos a dinâmica de vida que eles vivem, e isso pensando na dimensão do concreto. Agora, na dimensão do abstrato, isso vai muito além da nossa compreensão, é muito mais horrível do que nós imaginamos, muito mais horrível do que nós imaginamos. Agora, existe uma relação, porque nós estamos aqui no meio, uma das forças tentando puxar do lado a força de Deus, que é soberana e que, por mais que lutem as forças do inimigo, nós não seremos dele mais, já fomos no passado, mas hoje não somos mais. Agora, existe uma relação, nós sofremos consequências disso, nós estamos nesse meio. Então, qual é essa relação, ou que tipo de influências, ou que elementos envolvem essa relação do mundo espiritual e do mundo concreto? As pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que sequer creem em Deus, elas só sentem influências desse mal, mas elas não concebem a maneira como Deus tem nos ensinado acerca dessas forças. Okay? Então, vamos aí caminhando na direção de que aquilo que sabemos, nós sabemos por permissão de Deus, e assim mesmo, nós sabemos por permissão de Deus, para a glória dEle. Eu quero relembrar você, a confissão evangélica de Westminster, no século XV, que diz assim, é a confissão de fé do cristianismo, diz: todo o conselho de Deus, quando ele fala todo o conselho de Deus, é toda a revelação de Deus, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle e para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então, as Escrituras Sagradas, ela é toda suficiente, é toda competente para nos dar as informações que precisamos, para nos dar o conhecimento que precisamos, para nos dar o discernimento que precisamos, acerca destas dimensões, acerca destes mundos, desse mundo espiritual, incluindo
o submundo espiritual, que pensamos aí nas hostes celestiais do mal. Mas vamos ler o texto. São dois textos que nós também conhecemos ali do Novo Testamento. Um está em Tiago, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Nós vamos ler primeiro o de Efésios, que está no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, para fazer o sentido, tá bom? Vamos ler esses dois textos, a começar do texto de Efésios, capítulo 6, do 10 a 13, que diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está concluindo aqui um assunto que ele está levando em conta em Efésios, que tem a ver com a nossa vida em várias dimensões, a nossa vida na dimensão espiritual, a nossa vida na dimensão familiar, a nossa vida na dimensão social. E aí ele conclui dizendo que nós devemos estar fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, e já mostrando para nós que existe uma realidade que suporta essa recomendação. Se ele faz essa recomendação, é porque existe algumas condições, existe um contexto que nos obriga a isso. Fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então aqui ele mostra aí um contexto pesado, tão pesado que ele recomenda logo no versículo 10, olha, vocês precisam estar fortalecidos. Sem esse fortalecimento, vocês não vão se dar bem. Por quê? Porque vocês são a minoria, porque vocês são a parte mais fraca na realidade. Mas tem um aspecto próprio, aspecto do que fazer também, além de estarmos fortalecidos, e mostrando em que sentido estarmos fortalecidos. Lá em Tiago, no capítulo 4, a partir ali do versículo 7 até o versículo 10, quando ele diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, nós temos aí dois textos de recomendação, não de ordem mesmo, e com tom de recomendação, cuidado com isto. Pois bem, estamos falando aí dessas dimensões, falamos bastante sobre os mundos, um mundo concreto, um mundo abstrato. E como nós fazemos parte disto? Porque as percepções são nossas, as influências são sobre nós, não tenhamos dúvida disso. As reações dependem de cada um de nós, a maneira correta de nos portarmos é prerrogativa ou obrigação nossa. Então nós precisamos estar atentos aos elementos que compõem a tudo isto. E isto porque nos últimos tempos, nas últimas décadas, existem algumas formas que as pessoas, que os grupos religiosos, que alguns grupos religiosos têm encontrado para se envolver com essa batalha
que chamam de batalha espiritual. Esses grupos têm como enfoque a expulsão de demônios, a libertação, entre aspas, de crentes e descrentes da opressão demoníaca, em todos os níveis, no nível espiritual, no nível moral e no nível físico. No nível espiritual, porque fazem parte, porque são gerenciados pelas hostes celestiais do mal, como o mundo é gerenciado pelas hostes celestiais do mal. No nível moral, porque a moralidade decadente do ser humano está na proporção da incidência e da proeminência desse gerenciamento desse mal. E no nível físico, pelas conclusões que se tem, né, pelas decorrências que se tem desse degringolar moral, dessa queda moral e queda espiritual, inclusive no nível geográfico, no nível de estrutura e de sociedade. Isso dá para nós vemos uma sociedade permissiva, nós vemos uma sociedade pervertida, nós vemos uma sociedade que só enxerga o mal, só enxerga a violência. Então alguns grupos enfatizam demais, ou enfatizam de maneira muito forte essa questão de batalha espiritual, a ponto de entrar nesses processos de libertação demoníaca, de expulsão de demônios. Tudo isso, irmãos, envolvendo a dor, envolvendo o sofrimento, envolvendo as doenças, envolvendo as depressões, envolvendo o desemprego, os conflitos pessoais e o pecado. Então tudo isso está à volta dessas influências. Tudo isso é influência de todo esse poder das hostes celestiais do mal. Então quando nós falamos dos dois mundos, nós não podemos deixar de ressaltar isto. E nós não podemos deixar de ressaltar que nós temos sobre nós a influência de tudo isto. Agora, existe por parte das pessoas uma falta de compreensão muito grande, quando aceitamos a ideia de que vivemos num mundo onde todo o mal se origina na atual direta de Satanás. Então nós vemos isso, esse mal existe por causa de Satanás diretamente. É uma falsa compreensão. É uma falsa compreensão porque, e nós? Onde está a nossa participação nisto? É isso que nós queremos enfatizar de maneira muito forte. Mas o que se enfatiza de maneira geral é que essa estrutura moral, essa estrutura espiritual, essa decadência toda que vemos, que percebemos, é pura ação satânica. Por isso, o enfoque na expulsão de demônios. Então existe uma falta de compreensão disso. Existe também por parte de algumas pessoas um temor doentio. Pessoas que percebem a vida cristã exclusivamente em termos de batalha espiritual. Isso é espiritual. Essa dor é espiritual. Essa inimizade é espiritual. E medo disso tudo. Logo, começam a haver conexões sinistras e macabras entre os eventos do dia a dia, as atividades de demônio, o que pode levar ao pânico e esse comportamento paranoico de algumas pessoas. O que nós estamos querendo trabalhar aqui é uma compreensão adequada acerca desse assunto, acerca desse movimento, acerca dessa realidade. Esse é o objetivo. Estamos falando dos dois mundos, mundo concreto e mundo físico. Estamos falando das forças espirituais do mal. Estamos falando aqui nesse direcionamento do apóstolo Paulo, em termos de estarmos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Temos aqui a orientação de Tiago, dizendo: sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, achegai-vos a Deus, Ele acolherá todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos. Então percebe que a palavra de Deus, ele dá uma amplitude maior
acerca dessa realidade que existe e que muitas vezes tem uma concepção errada, tem uma ideia errada a partir de nós. Não que Satanás não exista, não que ele não queira e que ele não faça, porque essa especialidade dele é colocar lenha seca na fogueira. Isso ele vai fazer sempre, absolutamente. Mas muito dos nossos problemas, aí é que começa o ponto onde a gente precisa estar muito consciente dessa realidade. Existem muito dos nossos problemas que são decorrentes por algumas coisas. Nós vemos 3 coisas, que 2 delas nós vamos falar hoje, e a outra nós vamos completar domingo que vem. Muitos dos nossos problemas, atentem para isso, é porque nós perdemos de vista os ensinos bíblicos acerca da depravação do homem. O homem é depravado. Dando aí um toque já, não adianta a gente dizer que a culpa é do diabo, só. Ele bota a lenha na fogueira e olha que ele se garante de que a lenha esteja bem seca, para pegar fogo rápido. Esse é o papel dele. O papel dele não é estender um tapete vermelho para nós passarmos, especialmente os crentes em Cristo Jesus. O papel dele é colocar cada vez mais obstáculos, para que nós caiamos. Esse é o papel dele. Então nós perdemos de vista o ensino bíblico acerca da depravação do homem. Eu quero trabalhar bastante isso hoje. Nós perdemos de vista, além disso, o ensino bíblico da responsabilidade pessoal de cada indivíduo pelos atos que comete. Perceberam isso? Nós perdemos a dimensão bíblica da depravação do homem. Não é tanto assim. E nós perdemos a dimensão, ou perdemos de vista, o ensino bíblico da responsabilidade pessoal. Nós somos responsáveis sim, pelos atos que cometemos. E nós perdemos de vista o ensino bíblico de que devemos resistir ao pecado. Esses são os 3 pontos que a gente quer dar uma desenvolvida bastante rápida no dia de hoje. Então, o primeiro ponto: perdemos de vista o ensino bíblico da depravação do homem. O homem, ele está afastado de Deus. Inequivocamente, ele está afastado de Deus. Romanos 3:23, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele já diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. O homem está em direção oposta, o ser humano está em direção oposta àquela do olhar de Deus. Adão e Eva transmitiram para nós o gene do pecado. Muito embora alguns não entendam isso. No século V, houve uma disputa muito forte teológica entre dois teólogos, Pelágio e Agostinho. Agostinho, biblicamente falando, defendia de que Adão e Eva pecaram e transmitiram a toda a raça humana o gene do pecado. Então, todo homem nasce pecador. A minha netinha nasce pecadora. Ela é pecadora. Ela recebeu esse gene do pecado. Então, Agostinho defendia essa ideia. E Pelágio defendia outra ideia. Não, o pecado não foi transmitido. O pecado de Adão e Eva ficou ali. Por quê? Porque Deus exige do homem santidade. E se Ele exige santidade, é porque Ele dá condições para cada homem, para cada mulher, se cuidar em relação à sua santidade, ou seja, esforço próprio. Então percebam que nos dias de hoje, o ser humano religioso, ele é meio pelagiano. Ele entende isso, ele não entende que o pecado foi transmitido geração a geração. Ele entende que Deus deu condições para a sua mente, para o seu coração, para o seu caráter, de se arrumar, de se emendar. Olhem só,
Percebe que muitos crentes em Cristo Jesus, inclusive, entendem que a santidade depende dele, e se a santidade depende dele, não depende de Cristo. Então, esse pensamento pelagiano é um pensamento que despreza, elimina a graça de Deus. Nós somos pecadores, nós estamos depravados. A corrupção do gênero humano é uma realidade, a partir desse gene transmitido. Degeneração, perversão, depravação, decadência moral, decadência espiritual. Isso começou lá no Éden, lá em Adão e Eva, porque quando pecaram, eles já começaram a transferir a culpa um para o outro. Depois nós vemos a violência de Caim matando Abel. Depois nós vimos caso de poligamia, no capítulo 4, versículo 19. Depois nós vimos soberba e vingança, no capítulo 4, versículo 23 de Gênesis. Vimos a imoralidade, quando o texto ali no capítulo 13, no capítulo 18, sobre Sodoma e Gomorra. Então, isso foi transmitido, já depois de 7, 8, 10 gerações, depois de Caim e Abel, já foi visto o quê? Esse gene do pecado, marcado e marcando a experiência e realidade do homem. Então, ninguém é desculpável, todos estão afastados da glória de Deus. O apóstolo Paulo já ensina isso. O Salmo 14, no versículo 1 até o versículo 3, ele diz assim: todos se tornaram imorais e fazem coisas horríveis, não há uma só pessoa que faça o bem. Olha, eu estou nisso, você está nisso. Não existe a impecabilidade do crente, não, como alguns anos na década de 90, aconteceu a partir de um pastor lá em Curitiba, que depois voltou atrás, graças a Deus por isso. Todos se tornaram imorais e fazem coisas horríveis, não há uma só pessoa que faça o bem, todos se desviaram do caminho certo e são igualmente maus, não há mais ninguém que faça o que é direito, não há ninguém mesmo. Salmo 14, não estamos falando nem de Paulo, porque essa é uma palavra forte de Paulo, ali no capítulo 6, como consequência do pecado, no capítulo 3, como o próprio pecado. Romanos 3, do versículo 10 ao 18, como está escrito, aí ele cita o capítulo 14, o Salmo 14, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpentes está nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, aos olhos desse homem. E aí vem e fala: o diabo é o culpado. Esse é o ponto. Existe uma condição que nos deixa na seguinte posição: ninguém consegue não pecar. Pensa, ninguém consegue não pecar. Tanto é que João, lá no capítulo 1 da sua primeira carta, diz lá: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então ninguém consegue não pecar por causa dessa realidade. Então, isso é para nos colocar no lugar. É como Deus estivesse dizendo assim: coloque-se no seu lugar, rapaz. Coloque-se no seu lugar, garota. Coloque-se no seu lugar, mulher. Coloque-se no seu lugar, menina, menino. Não sejamos pelagianos, no sentido de não precisarmos da graça, porque se o pecado ficou lá em Adão, depende de eu querer ou não, depende de eu conseguir ou não. Errado. Para que então Cristo na cruz? Para que a graça despendida e colocada sobre nós? Então, nós perdemos de vista isso, nós não podemos perder de vista isso. Mas muitos dos nossos problemas são decorrentes porque nós perdemos de vista o ensino bíblico acerca da responsabilidade pessoal de cada indivíduo pelos atos que comete.
A queda do homem e a sua corruptibilidade não exclui a sua responsabilidade. Somos responsáveis sim, somos corruptos, somos responsáveis por isso. O ser humano, gente, é o único responsável, é o grande responsável pelo seu estado corrupto. E paga o preço por isso. Nós vemos ali alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo, Provérbios 5, 22 e Provérbios 22, 8, que dizem assim: as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Quem semeia injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Ou seja, pagamos o preço da nossa corrupção. A solução não é amarrar diabo nenhum, Jesus nunca nos ensinou a amarrar diabo nenhum. A solução não é expulsar demônio, Jesus fez isso, aliás nem os discípulos fizeram, né? Por que nós não conseguimos aqui? Se bem que ele tinha poder para tudo isso. Jeremias no capítulo 21, olha só, lá entre os profetas, versículo 14 do capítulo 21, eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor, porei fogo em sua floresta, que consumirá todo ao redor. Por quê? Castigo pelo pecado do povo, que era infiel a Deus. Então a infidelidade de Deus tendo proeminência sobre a ação de Satanás. Até Jó foi levado ao limite pelo diabo por permissão de Deus. Nós conhecemos a história de Jó. Romanos capítulo 6, versículo 21 e 23. Não tem como nós não mencionarmos, não é? Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O apóstolo Paulo pergunta. O fim delas é a morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, isso foi se tendo muita consciência biblicamente, a partir de Moisés. A gente vai e volta nas escrituras, porque tem que ser assim mesmo. Deus disse por intermédio de Moisés, olha só, que castigaria os israelitas, diante de toda sorte de misérias temporais, castigaria os israelitas com toda sorte de misérias temporais, por conta da sua desobediência. Então nós vemos aí, quem tem assim, mais na mente, Deuteronômio capítulo 28, que tem aí um catálogo de sofrimentos por conta do pecado. Então nós vemos ali do capítulo 15, olha, tem 68 versículos de Deuteronômio 28, 68 versículos. Os primeiros 15 é caso o povo obedecesse. Depois os outros, do versículo 15 ao versículo 68, são as consequências do pecado. Então ele mostra aqui diminuição de patrimônio, doenças contagiosas, infecções, inflamações, febres, pragas, secas, tumores, chagas, úlceras, coceiras, cegueira, fracasso financeiro, escravidão, e a lista continua. O restante dela, dos versículos 30, do 15 ao 30, é isso que eu mencionei aqui. Do versículo 30 ao versículo 44, também vai nessa direção. Levítico capítulo 26 também. Ou seja, nós pagamos o preço dos nossos próprios pecados, da nossa própria devassidão, da nossa própria imoralidade. Então, gente, vamos nos aquietar aí. Vamos depender cada vez mais da graça de Deus sobre a nossa vida, e entender por que nós vivemos o que vivemos. Essa semana eu conversei com uma irmã, que era desta igreja há muitos anos atrás, perdeu o esposo, tem sofrido demais, depois de 55 anos de casado,
E ela me disse assim, numa conversa de WhatsApp: eu não consigo viver sem esse vazio enorme no meu coração, e não consigo entender o cristianismo. Falta de compreensão disso. Eu disse a ela, eu posso imaginar, porque eu estou nos 48 de vida conjugal, e eu fico às vezes pensando nessa possibilidade. Pensar na possibilidade já dói no peito, já arde o coração. Imagine 55, não pelo tempo, 48 para 55, 7 anos não é muita diferença, mas o que nós não podemos é perder de vista que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos assim, a nossa estrutura é pecaminosa. Não for a graça de Deus, nós estaríamos perdidos, mas Deus nos trouxe para perto dEle, e disse: venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu aliviarei vocês. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus sabia que nós iríamos viver isso. Jesus disse: no mundo tereis muitas aflições. Veja, são percepções bíblicas que precisam ter muito mais do que percepções da atualidade. Então, qual é a responsabilidade desses espíritos malignos na miséria humana e na destruição, como doenças, desastres, fracassos, divórcios, desemprego e coisas semelhantes? Mas também de atitudes pecaminosas, como o uso de drogas, prostituição, homossexualismo, consumo de pornografia e todos os distúrbios morais de comportamento. A atitude de Satanás em relação a tudo isto, não é ele em estar tendo soberania sobre o estado do homem, sobre as consequências do homem, mas o que ele faz é iludir o homem com conceitos bíblicos errados, acerca do pecado e de Deus. Ele ilude o homem: eu não mereço isso, eu vivi na igreja o tempo todo, eu trabalhei, eu fui pastor, eu fui diácono, eu fui do ministério infantil, eu fui da área da música, sempre fui fiel. É Satanás iludindo o coração do homem, no sentido do que é o pecado, do que é a depravação, tirando da mente do homem quem ele é na realidade. Porque se o homem estiver consciente biblicamente de quem ele é na realidade, ele vai sossegar o seu coração um pouquinho mais, ele vai entender mais a realidade, ele vai entender que no mundo terá muitas aflições, ele vai entender que nos momentos difíceis, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. A palavra de Deus dá muito subsídio para nós, dizendo que nós estamos nesse estado, estamos sofrendo as consequências do nosso pecado, sim, mas Deus está conosco, Ele está conosco nos levando, Ele está conosco nos ajudando nesse caminhar. Então, uma das atitudes é manter o ser humano iludido nisso. Essa é uma atitude de Satanás, percebe? Ele não tem uma ação direta, ele tem uma ação indireta. Ele mantém iludido para que a pessoa fique desanimada, para que a pessoa fique deprimida, para que a pessoa sofra por causa da depressão, para que a pessoa adquira uma doença a partir da depressão. Ele não precisa fazer mais nada, você percebeu? Ele larga a mão, ele joga aquela sementinha ali, iludindo o homem, e deixa, o homem mesmo vai se enredar com as suas próprias cordas. A segunda é acusando o homem pelo fato de não serem competentes, capazes de romperem com tais hábitos. É incrível isso. Ele ilude o coração do homem, tirando a realidade do pecado, e ao mesmo tempo, ele acusa. E chega aos nossos ouvidos, não físicos, acusações: você não consegue, você está longe de Deus, a sua fé é fraca. É incrível isso.
Ao mesmo tempo, eles os acusam por não serem capazes de romper com tais hábitos. As pessoas, por vários motivos, não se ajustam às soluções. E aí, consequência disso, as pessoas não se ajustam. Não se ajustam porque é bom estar no pecado, por conta de alguns. É bom porque ele não abre mão de si mesmo. É bom porque ele não quer buscar ajuda. Ele não consegue porque não consegue buscar ajuda. Então, é responsabilidade do maligno, em parte. Então, nós perdemos de vista o ensino bíblico de que existe uma responsabilidade pessoal. É nesse ponto, é nesse momento em que nós não podemos perder de vista o que ensina Tiago. Porque, veja só, a responsabilidade é de cada um adotar padrões adequados para sair dessa arapuca toda, sim ou não? Responsabilidade nossa, responsabilidade nossa. Se a gente pega, olha, Tiago aqui, que é o fato de que muitas vezes perdemos de vista que devemos nos sujeitar a Deus. O que significa sujeitar a Deus? É entender os propósitos de Deus. Sujeitar-se a Deus significa: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Senhor, eu estou sofrendo determinadas coisas, mas eu ofereço esse sofrimento ao Senhor. Senhor, eu confio na tua soberania, eu confio nos teus cuidados, eu confio na tua promessa, eu confio nos teus planos. Eu confio porque o Senhor já morreu na cruz na pessoa de Jesus, e o Senhor já fez demais por mim, já fez muito por mim. Isso significa sujeitar-se a Deus. Ao mesmo tempo que Tiago fala, além de sujeitar-se a Deus, o que Tiago fala logo depois? Olhem aí. Irmãos, olhem aí na sua Bíblia. Versículo 7. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Ou seja, você pode dizer não, você pode dizer: eu não consigo, mas Deus me ajuda, eu rejeito você, eu entendo que isso é pecaminoso, eu entendo que isso tem a ver com a minha corrupção, mas eu rejeito você. É uma briga, quase que tete a tete fisicamente, sim, porque muitas pessoas se encontram e estão ao nosso redor, sendo usados por Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as potestades. Muitas vezes nós lutamos com alguém como se estivéssemos lutando com esse alguém, mas não é alguém que está por trás, é um mundo espiritual da maldade, são as hostes celestiais da maldade que estão por trás dessa pessoa. Resistir ao diabo. Jesus fez isso quando Pedro falou: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, sai fora. Cogitas das coisas humanas e não cogitas das coisas de Deus. Tiago dá a instrução aí, esse ensino bíblico, nós perdemos a dimensão dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao contrário, vocês devem se achegar a Deus, e ele acolherá todos vós. Acheguem-se a Deus. Acheguem-se a Deus. Olhem lá Filipenses no capítulo 4. Abram aí em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aproximem-se de Deus. Sujeitai-vos a Deus, esteja submetido à vontade de Deus, como Jó esteve. Lembram de Jó? Jó se submeteu a Deus, ele sem conhecer, não é? Tiago, porque Tiago veio muito depois, ele fez exatamente isso, ele sujeitou-se a Deus. A mulher dele não, amaldiçoe esse Deus e morra, lembram? Aí disse: você é uma doida pensando assim. Nu eu cheguei, nu eu vou voltar. Isso significa sujeitar-te a Deus.
Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, aqui ele reafirma a nossa qualidade de pecadores, né? Qualidade má, tá bom? Não é qualidade boa. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos e arrependei e chorai. Perceberam? Porque quando nós lemos esse texto no início, a gente fica pensando, puxa, Deus quer alegria de nós, Ele não quer tristeza, não é mesmo? Ele não quer tristeza de nós, Ele não quer que a gente chore, Ele não quer que, Ele quer que a gente esteja eufórico, mas Ele estava dizendo aqui o quê? Entristecei-vos por conta da situação corrupta que vocês vivem e que vocês são. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil. O riso fácil é aquele detalhe assim, está tudo bom, está tudo jóia, está tudo bem comigo, eu não devo nada para ninguém, eu não devo nada para Deus, percebe? Está tudo bem entre eu e Deus, brincam até eu e o homem, então, sabe, umas coisas absurdas, mas ele diz aqui, entristecei-vos pela vossa corrupção, pelo vosso pecado, pela vossa capacidade de não pecar, isso daí vocês devem se entristecer. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Portanto, as hostes celestiais da maldade não são o único elemento que compõe a dinâmica dos mundos e das dimensões. O mundo e a carne, com sua bagagem de miséria humana básica, que compõem as predisposições genéticas, ambiente familiar, deficientes pessoais, isso tudo ele chama aqui de bagagem de miséria básica. E as tendências pecaminosas, amargura, ira, raiva, egoísmo, é aquilo que nós somos. Ou ninguém sente ira aqui? Ou ninguém sente amargura aqui? Ou ninguém é egoísta aqui? A começar do pastor, claro, eu sou homem como você, ser humano como você. Quando nós olhamos Tiago, estamos aí terminando já, quando nós olhamos João, no capítulo 1, 1 João, no capítulo capítulo 2, versículo 15, que diz assim para nós, não ameis o mundo nem o que nele existe, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ele não falou no diabo aqui, ele não falou que o diabo é culpado de tudo, ele está chamando a atenção do homem na sua posição, na posição que ele deve assumir. Quero concluir aqui dizendo que a nossa situação não é boa. Por isso que Tiago fala, para de rir fácil. Está rindo do quê? Está rindo do quê? Nossa condição não é boa. Estamos numa condição inferior a essas dimensões existentes, principalmente as que nós não vemos, no mundo exterior e interior, e somos alvos fáceis dessas hostes celestiais da maldade. É muitíssimo importante termos consciência da nossa verdadeira condição e buscar a Deus, as soluções que Ele a nós disponibiliza. Nem sempre estamos propensos a receber as soluções que Deus disponibiliza para nós. O ser humano não admite a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é a cruz. Absurdo. Isso é absurdo. As Escrituras Sagradas nos dão instruções para isso. E no próximo domingo a gente vai ver um pouquinho sobre a nova criação em Cristo Jesus,
como nosso maior trunfo. Se a nossa situação não é boa, se nós estamos em posição inferior, mas a nova criação que se está fazendo a partir de Cristo em nós, é o nosso maior trunfo. Esse conjunto nós não podemos perder. Que o Senhor nos ajude a termos discernimento, a sermos inteligentes e espirituais, para perceber realidades que nós não percebemos, não só porque nós não vemos com os nossos olhos, mas nós não percebemos por estarmos cegos espiritualmente algumas vezes. Nós não lemos a Bíblia, nós não atemos à revelação de Deus, porque essa Deus revelou, e aí a gente fica buscando só aquilo que Deus não revelou, mas aquilo que Ele revelou a gente não vai buscar, e é isso que vai nos dar luz para os caminhos, como é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Feche seus olhos, nos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por podermos refletir na tua palavra de maneira tão objetiva. Obrigado porque o Senhor nos coloca no nosso lugar, como criaturas fragilizadas pelo pecado, como criaturas defraudadas pelo pecado, como criaturas que não conseguem não pecar, e que nós, ó Deus, precisamos estar dependendo cada vez mais da tua graça. Sem a tua graça, eu não conseguiria ter a esperança viva que tenho, não conseguimos ter a esperança viva que temos. Oramos por discernimento, por conhecimento espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar. Posso crer.